Gente, olha só, os votos brancos e nulos fazem parte do nosso sistema eleitoral. E entender o que eles representam nesse processo ajuda os eleitores a tomar uma decisão mais consciente nas urnas. E a premissa é a mesma: não direcionar o voto a nenhum candidato. Exercer esse direito democrático dizendo que nenhum candidato te representa. E para entender como essas duas opções funcionam, vamos conversar com o Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral. Bem-vindo, Limão. Olá, muito prazer, é uma alegria sempre estar aqui na TV Câmara esclarecendo pontos fundamentais do processo democrático. Para a gente dar o pontapé, o que é o voto branco e o que é o voto nulo? Bom, esses são opções de voto, né? E eles representam, na realidade, um campo de liberdade que o cidadão eleitor tem. Embora ele seja obrigado a tirar o título e votar, na hora do voto ele tem essa liberdade de simplesmente não escolher nenhum candidato, ou anulando ou votando branco, que a gente pode considerar como um voto de protesto daqueles que não se sentem representados pelos candidatos da sociedade. E, Marina, um assunto como esse, né, eleições de forma geral já é um assunto que gera dúvida, traz a dúvida da população. E nós queremos justamente tirar essas dúvidas, né? Então nós fomos às ruas para perguntar para as pessoas a respeito disso, votos brancos e nulos. Quais dúvidas elas têm, né? Vamos ouvir a participação de um munícipe? Por que as pessoas anulam ou votam em branco? Bom, isso é uma opção de cada um, vai da consciência de cada cidadão, mas elas acabam optando pelo voto branco ou nulo, porque, como foi dito aqui no começo do programa, esses votos fazem parte do nosso sistema eleitoral, é uma opção de voto. Eles só não serão computados na hora de definir quem será o ganhador do processo eleitoral. E é mais interessante que a pessoa vá, mesmo que ela não tenha nenhum candidato que ela decida escolher ele, né? É melhor que a pessoa vá até as urnas e vote em branco ou vote nulo em vez de justificar, por exemplo? É uma opção de cada um, né? Mas ela obrigatoriamente precisa ir votar e então exercer o seu protesto votando branco ou nulo. Mas eu recomendo que não faça isso porque existem inúmeros candidatos, principalmente na eleição proporcional. Sim. Basta escolher um e exercer a sua representação, né? Até no caso da pessoa manifestar uma insatisfação com os candidatos, é uma manifestação mais clara da opinião dela votar em si, seja branco ou nulo, né? É uma forma de protesto, mas nós temos tantas ideologias hoje representadas, o Brasil vive esse ambiente de pluralismo político, só escolher aquele que se adequa a melhor às suas ideias e fortalecer esse projeto político, né? Então vamos aproveitar e trazer mais participação, mais uma participação aqui no Cidadania em Pauta? É verdade, se tiver mais voto nulo do que no voto do candidato, a eleição é anulada? Olha, eu costumo chamar essa situação de rainha das fake news, porque isso aí sempre existiu, muito antes da sociedade debater notícias falsas como se faz hoje em dia. E isso não é verdade. O que existe é um artigo no Código Eleitoral que ele diz que se 50% ou mais dos votos forem anulados, haverá uma outra eleição sim. Mas o que esse artigo quer dizer é que se esses votos forem nulos, decorrentes de uma fraude, uma compra de voto, uma corrupção eleitoral, neste caso sim. Se não for essa situação, não adianta. A população pode se mobilizar e votar a maioria das pessoas brancos e nulos, que ainda assim a eleição será válida. Para dar um exemplo, imagina no universo de 10 eleitores. Para um prefeito ser eleito, ele precisa ter 6 votos nesse universo de 10. Vamos supor que desses 10, 7 resolvam fazer o protesto e só 3 vão às urnas votar. O que vai acontecer? Nesse universo de 3, esse mesmo candidato, se ele tiver 2 votos, ele está eleito prefeito. No outro cenário, ele precisava ter 6. O que isso significa? Que esse tipo de comportamento do eleitor acaba favorecendo, facilitando o acesso de pessoas mal intencionadas, de candidatos mal intencionados, porque eles precisarão de menos votos para se elegerem. E existem várias fake news, né, a respeito dos votos nulos e brancos, inclusive aquela que se a gente vota em branco, o voto vai para o candidato que está vencendo.
Explica qual é a realidade para a gente, Limão. Não, o voto branco e nulo não vai para ninguém. Ele é simplesmente descartado, porque a Constituição Federal ela é muito clara, que a eleição é contabilizada levando-se em conta os votos válidos, que é aquele voto regular. E um exemplo de voto válido é aquele que pode ser vota na chapa, ou você vota no partido. Para candidato a vereador, você terá 5 números, né? Opção de 5 números, é um conjunto de 5 números. Os 2 primeiros, eles representam o partido do candidato a vereador. Se você votar só nos 2 primeiros números e apertar Enter, ou confirma, aí o seu voto continuará sendo válido, que é o que a gente chama de voto de legenda. E esse voto será computado nessa somatória total que será utilizada para calcular o quociente eleitoral e o quociente partidário e ter como resultado a representação desse partido político no parlamento, na Casa Legislativa. Então, na hora ali da contabilidade dos votos, né, o candidato é eleito com 50% mais um dos votos válidos, ou seja, dos que de fato votaram em algum candidato, né? Exatamente. E essa situação é um protesto individual, silencioso do eleitor, que não traz nenhum benefício para qualquer tipo de candidato. Esse voto simplesmente não é contabilizado. E de alguma forma ele pode ser interpretado, aí não no campo no entendimento dos candidatos em si, sobre o processo, mas sobre o ponto de vista do eleitor desse processo como um todo. Então, uma insatisfação não só com os candidatos, mas com a forma de se representar a eleição. Com certeza, as lideranças políticas mais sensíveis, elas se atentam para a quantidade de votos brancos e nulos, porque ali existe um problema de falta de feeling, falta de aproximação. O que está acontecendo? É importante a gente se preocupar e debater esse assunto, porque essas pessoas que votaram brancos e nulos, elas precisam de uma representação, né? E aí fica o desafio de trazer uma opção que seja minimamente aceitável para essas pessoas. E é mais um motivo para, mesmo que a pessoa, no fim das contas, não encontre realmente nenhum candidato em quem ela acredite, é mais um motivo para que seja um voto de protesto, mas que ela vá, compareça às urnas e vote nulo, vote em branco, porque essas lideranças mais sensíveis podem até tomar isso como um alerta, né? Eu acho difícil a pessoa não encontrar nenhuma opção, principalmente para o voto para o sistema proporcional, porque são muitos candidatos, né? O executivo são menos, então até aceitável. Mas se a pessoa se encontra nessa situação, eu faço um desafio. Por que essa pessoa não se torna uma candidata? E quem sabe ela terá em volta dela outras pessoas que pensam como ela. Ela pode ser uma opção também. No caso dela não encontrar alguém que represente a opinião dela, né? Ela pode perfeitamente se tornar uma opção. Perfeito. Marina, mais alguma dúvida? Toda sanada sobre voto nulo e voto em branco. Já não tem esse hábito, já concordo com o Limão, que acho que a gente tem que pesquisar de fato. Existem muitas opções, ainda mais na eleição proporcional. Então, sabendo ainda que a gente hoje, né, conseguiu sanar essas fake news, esses mitos aí, sabendo disso, é mais importante ainda que a gente vá atrás de candidatos de fato, né? Exatamente. Conhecer faz parte também desse processo, né, que já começou, conhecer a diversidade dos candidatos, né, Limão? Então, chegar ali até o seu candidato mais adequado vai disso também, né? E nós temos que continuar confiando no processo, né? A democracia, por mais que ela não seja perfeita, ela é, por enquanto, o melhor regime político que nós temos para aplicar a conglomerados de pessoas, né? Perfeito, Limão. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês na TV Câmara, estou sempre à disposição. Até uma próxima. Até em breve, né? Está sempre com a gente aqui no Cidadania em Pauta. Marina, é interessante como a gente, às vezes, se apega ou acaba se aproximando muito de algumas informações que não tem muito nexo, né? Não são verdade, mas uma pessoa fala, outra fala, a gente vai assimilando aquilo como verdade. Tem que tomar cuidado com isso, né?
Totalmente, é o efeito Mandela, né? Uma coisa que uma pessoa acredita, ela sai espalhando aquela informação, de repente você, nossa, mas foi assim a minha vida inteira, e quando você vai ver, na verdade, nunca foi. Por isso que é importante sempre pesquisar, ainda mais com coisas tão importantes, que mexem tanto com a nossa vida como as eleições, principalmente, né, as que a gente tem aí agora em outubro, que são as eleições municipais. Exatamente.